O Santos já definiu que precisa contratar mais um zagueiro para o restante desta temporada. Em paralelo a isso, o Peixe pode perder Zé Ivaldo, que inclusive nos últimos jogos contra Internacional e Sport sequer foi relacionado pelo técnico Kleber Xavier. O jogador, inclusive, tem uma cláusula no seu contrato de empréstimo com o Santos que, caso cumpra 60% dos jogos do Peixe nesta temporada, o Santos tem a obrigação de adquiri-lo em definitivo junto ao Cruzeiro, que é um valor ali mais ou menos de US$ 1 milhão, que dá quase 5, 6 milhões de reais, dependendo da cotação. Só que o Santos já identificou internamente, tanto o departamento de futebol como a comissão técnica, que Zé Ivaldo não está mais nos planos. Então vamos aqui falar sobre qual zagueiro o Santos foi atrás, tentando fazer com que seja uma solução para essa zaga e também saber, né, se tem chance desse zagueiro pintar na Vila Belmiro. Então vamos aqui à matéria da UOL, que traz o seguinte: Santos procura zagueiro, mas desiste ao saber do valor alto. O famoso se assusta com os valores, né? E aí a matéria começa falando: a procura de zagueiro, o Santos sondou William Rocha, do CSKA, e se assustou com os valores. O clube russo pediu 6,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 41 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador de 30 anos. Não é nenhuma promessa que o Santos poderia pensar no investimento para vender depois, como o Santos fez com o Roleiser, né? É um jogador que tem uma idade mais avançada no contexto do futebol. William já havia sido procurado pelo Santos no ano passado. Na ocasião, as condições eram melhores. O CSKA tem outras propostas. O Peixe agora busca alternativas. O clube da Vila Belmiro tem limitações financeiras e precisou parcelar a compra do atacante Gustavo Caballero em 3 anos. O paraguaio custará 1,5 milhão de dólares, cerca de 8 milhões de reais. O Santos quer um zagueiro e cogita um centroavante depois de contratar Igor Vinícius, Mike, William Arão e Caballero. E aí, voltando para essa matéria do GE, que fala, né? Perto de cumprir metas, Zé Ivaldo perde espaço e pode deixar o Santos. Que fala sobre propostas que o Zé Ivaldo teria de clubes da Arábia e também do Japão. E o Santos não deve se opor, não deve exercer, né, a opção de compra que tem, a preferência que tem. Então é um jogador que o Santos deve perder. E aí a gente volta sobre essa necessidade de contratação de zagueiro. Eu brinco com vocês que eu entendo que o Santos deveria contratar pelo menos 2 zagueiros para serem titulares. O Lua Pérez, apesar de ter melhorado, é um jogador que, caso aconteça alguma coisa com ele, suspensão, se lesione ou também volte a ter momentos de altos e baixos, você precisa ter outra opção no banco. O João Basso não é um zagueiro que... Aí é uma opinião particular da Nájila, tá? Não confio nele para ser titular do Santos. O Santos tem que ter um zagueiro melhor para ser titular. O Gil é um jogador que estava prestes a se aposentar. É que sentou para conversar com o Santos acabou convencendo ele a permanecer até o final da temporada. O Luizão, a gente não viu o Luizão jogar pelo Santos como zagueiro praticamente. E quando entrava em campo, jogava como lateral direito. O Zé Ivaldo, como a gente está falando, tem tudo para ou ser negociado em definitivo pelo Cruzeiro, que é dono do passe do Zé Ivaldo, ou se permanecer no Santos, ficar escanteado para que o Santos não tenha que exercer a obrigação de compra. Então, essa questão de zagueiro, eu entendo que o Santos perdeu muito tempo nessa avaliação, que é uma avaliação que quem cobre o Santos diariamente, quem assiste aos jogos do Santos, e não precisa nem ser santista para fazer essa avaliação, entendia que o Santos precisava, sim, se reforçar com zagueiros. Então toda aquela conversa que o Santos teve antes da pausa para o Super Mundial, de que não, a zaga do Santos melhorou, não precisamos de zagueiros, só fez o Santos se atrasar no planejamento. Pode sim, em um determinado momento, ter melhorado, ficado menos exposto, mas a gente tem que entender o contexto dos jogadores que estão no elenco atual.
São jogadores que a longo prazo, médio prazo, vão dar uma resposta positiva para o Santos? A gente está vendo que não. Contra o Sport, foi uma zaga que ficou exposta, tudo bem, pela má construção do meio-campo do Santos, mas ficou exposta, bateu cabeça, teve dificuldades. E se lesiona ou fica suspenso o Basso ou o Luan Pérez, que hoje são os titulares, entra quem? E olha que, como eu disse, é uma zaga titular que tem muito ainda o que melhorar. Então, para mim, foi um erro gravíssimo de avaliação do departamento de futebol do Santos, da diretoria, da comissão técnica. Porque tinha que tratar a zaga como prioridade. No meu mundo ideal, o Santos teria que ter contratado 2 zagueiros para chegar e ser titular. Se vier um, a gente tem que comemorar. Um bom. Também não adianta contratar um só para dizer que contratou, né? Para inflar ainda mais o elenco. Então, se trouxer um, tem que comemorar, porque periga de não chegar mais ninguém, né? E aí querer inventar o William Arão de zagueiro nesse time do Santos. Mas enfim, espero que o Santos consiga encontrar um jogador que entre nas condições do clube. Entendo que o William Rocha, por essa incrível bagatela de quanto? 40 milhões? 41 milhões é um valor bem alto mesmo para um jogador de 30 anos, zagueiro. Acho que é fora da realidade do Santos hoje, talvez para um Palmeiras, para um Flamengo, se eles quiserem, beleza, mas para o Santos eu acho que esse valor é um valor bem acima, né? Então o Santos não pode se dar o luxo de contratar um jogador assim que talvez o Santos não veja lá na frente um retorno financeiro. Porque a gente sabe que clube de futebol, principalmente o Santos que não vive um momento financeiro de plenitude, né? Tem que vender o almoço para comprar a janta. O Santos também pensa em revenda. Então comprou o Roleiser, 60 milhões, mas é um jogador jovem, que caso se destaque no Santos, o Santos pode revendê-lo e conseguir uma grana futuramente, porque tem margem ainda de crescimento, tem margem para ser revendido. 30 anos é aquela idade perigosa que a gente fala, que os clubes têm que tomar cuidado no investimento, pensando, é claro, na questão de retorno financeiro. Lógico também, se o Santos pagasse 40 milhões e o William Rocha viesse resolver esse problema da zaga do Santos, beleza. Mas a gente sabe que o Santos tem que pensar, né, de forma 360 na contratação de jogadores, tá bom? Mas eu quero saber de vocês, se vocês conhecem o William Rocha, se acha que valeria o investimento, se não, qual zagueiro você gostaria de ver no Santos? Gostei da pergunta. Qual zagueiro você entende que o Santos poderia ir ao mercado e tentar uma proposta? Me conta aqui nos comentários, não esquece também de deixar o seu like, deixar o seu hype. Hype aí o vídeo pra gente chegar a novos santistas que ainda não conhecem o meu trabalho, tá bom? Grande beijo pra vocês e a qualquer momento a gente tá de volta. Tchau!